para a gente trabalhar sobre as correções do trabalho de vocês. Para não assim, terminar às 20 horas, o Anderson falou que os alunos de Miranorte têm uma atividade aí, parabéns, sucesso a vocês nessa atividade. Eu sei que os grupos estão desenvolvendo as atividades. E é sobre essas correções que nós vamos falar. No final, a Luana vai dar uma palavrinha com vocês da importância, gente, de fazer as palestras, de receber quem está na palestra, de organizar antes e levar o material também, porque vai o nome da Unitins, tem que ser uma ação interessante, né, bem organizada, a frequência, registrar com fotos, até estou pedindo o Anderson, vou pedir a Rayane, não sei se ela está aí, né, para mandar para a gente no grupo. Esses registros também vai para o banner, isso é o que vai mostrar o que vocês realmente efetivaram a atividade de vocês, né? Então, eu vou pedir aqui, já vou apresentar alguns pontos, de acordo com que eu fiz umas avaliações, né? Todos os trabalhos de Paraná, né, Luana, e de Miranorte já estão zerados lá, não tem mais correções para serem feitas. Apenas do primeiro trabalho que eu ainda tenho que lançar umas notas. Eu acho que eu já vou entrar e lançar umas notas, porque agora todos já estão com trabalho, com todas as correções na atividade 2, na última etapa que vocês mandaram na aula 6. Na aula 5, tem uns que não recebeu ainda, mas a gente já vai lançar as novas, que já fica tudo ok, mas você já pode se dirigir ao trabalho, também se tiver dúvida, pode entrar na aula do professor Kevin, que foi gravada, e hoje eu vou reforçar. Eu vou mudar a metodologia, o professor Kevin apresentou trabalho por trabalho, e ficou expondo cada um que precisa melhorar, mas devido ao tempo, e eu sei que muitos estão correndo já para desenvolver, a gente vai querer ouvir vocês no final, quem puder ficar até o final aqui, quais as dúvidas, porque se eu falar muito rápido e for até às 20 horas, não vai dar tempo de eu deixar vocês falar. Então, eu vou ser mais breve. O que eu fiz? Eu fiz uma síntese dos trabalhos, o que eu percebi, o que tem que melhorar mesmo. E vou reforçar aqui, porque por mais que eu escreva, coloque de vermelho, risque, sugira, ainda volta sem arrumar. E é importante arrumar. Então, é sobre isso, pessoal, que nós vamos falar. E no final, vocês vão se pronunciar também. E vão anotando aí as dúvidas, pessoal. Então, eu vou fazer assim, deixem para mim, para perguntarem no final, porque eu vou ser breve, eu vou usar aqui uns 30 minutos no máximo, né? Para estar falando, 40, e no final a gente conclui isso aí com uns 20 minutos para vocês falarem e a Luana também fazer as considerações em relação às demais coisas aí. Eu vou apresentar um slide aqui sobre os principais tópicos que eu vi no plano. Vou compartilhar a tela aqui para vocês, vocês me falam se vai aparecer aí, né? Apareceu a tela para vocês? Apareceu, Denilda. Ok. Apareceu. Beleza, né? Então, vou falar algumas sugestões de melhorias, né? Eu nem falo, gente, parabéns a todos que empenharam, por mais que a professora fala, vocês não arrumaram alguma coisa, mas eu percebi que um esforço enorme em atender as solicitações das últimas aulas do professor Keber, aquilo que eu coloquei em Paraná, os trabalhos que foram avaliados em Miracema, e todos estão com os trabalhos, gente. Vão na plataforma, acessem, vejam as observações. E aqui, se tiver dúvida naquilo que eu coloquei de vermelho e selecionei lá para vocês, é o momento de perguntar também. Então, vamos lá. O que seria para vocês fazerem esse trabalho de forma mais eficaz mesmo aqui? O que eu vou sugerir aqui? Deixa eu passar a minha tela, vamos ver se ela vai, né? Porque do jeito que está aqui, vamos ver se eu consigo adiantar aqui. Ah, tá, eu esqueci de colocar na moda apresentação. Vamos lá. Veja bem, o que são as sugestões de melhoria? Por que vocês têm que fazer um plano bem estruturado, gente? Ele é que vai direcionar vocês. E vai vir uma produção científica aí, que é o banner, né? Eu fico muito feliz de ver vocês produzindo conhecimento de atividades extensionistas, aprendendo a desenvolver um objetivo, elaborar metas e trabalhar nos resultados. E apresentar um seminário que vai ter aí, que é o banner. Então, tudo tem que estar conforme a BNT, você tem que ter clareza nos objetivos, né? Para você ter credibilidade, tanto metodológica, porque foi pensado os projetos para fazer metodologia, detalhar. Muita gente, quando você não fala sobre metodologia, você não sabe
detalhar, a gente não fala assim, mas e aí, como que vai acontecer? Né? Por isso que muitas vezes a metodologia eu falo, ó, gente, detalha melhor, os objetivos, né, eu vou falando. Né? Então, quer dizer, isso vai falar que vocês estão organizados, entenderam o que vai fazer. Outra coisa, o título é o que vai me chamar a atenção, se eu vou, daquilo que vocês vão produzir nessa ação extensionista, né? Por exemplo, ele tem que ser curto, no máximo umas 15 palavras, mas eu sei que tem gente que quis detalhar mais, e eu deixei, né? Qual que é a atividade extensionista, eu orientei para colocar também, talvez o local que você está desenvolvendo, né? Então, refletir o foco principal do projeto. Então, oficina, você já coloca qual que é a oficina, por exemplo, higienização das caixas d'água. Teve um projeto, acho que no Miranóis, que fala disso, né, que eu achei interessante. O que vai fazer? Para as comunidades, se for rurais, urbanas, aonde você vai fazer? De forma simples, quem lê isso aqui já sabe o que vocês querem, entendeu? Isso é muito importante. Às vezes coloca coisa genérica, coloca muito abrangente, fica confuso. Outra coisa, uma justificativa, gente. Quando eu justifico, eu estou dizendo aquilo que eu vou fazer. Retomando a aula anterior do professor Kevin, ele falou, traz dados do município, né? O que tem, né? Se você tem uma questão para resolver, para melhorar, por exemplo, a limpeza da caixa d'água, ou evitar as queimadas, redução das queimadas, desperdício, você traz a realidade do seu município, traz em dados. Talvez você não fez uma entrevista com o gestor, com as pessoas, com a comunidade, para trazer um diagnóstico, mas você pode fazer uma pesquisa e justificar qual a problemática, qual a questão central que está levando você a fazer essa ação. Por que eu estou fazendo isso, né? Igual eu coloquei, dados estatísticos, depoimentos que comprovam, se você puder pegar um depoimento, né? Então, você está com o problema identificado, aí você já vai falar qual que é a sua ação para atender aquilo que você está se propondo a fazer. 2 parágrafos, fecha isso, beleza. Aí você vai relacionar a ação que você vai fazer com o ODS que você está trabalhando, né, que é a questão da água. Então, vai ficando tudo mais claro para quem estiver lendo o seu trabalho na pesquisa. Como todos os nossos trabalhos de extensão estão perguntando qual ODS, justamente essa questão de sustentabilidade, né? Que é a questão de responsabilidade socioambiental. Independente da ação que você está fazendo, você tem que justificar, citar o número completo do seu ODS. Então, o ODS, gente, é da ONU, das Organizações Unidas, que veio para o mundo, é uma ação, uma política internacional para melhorar as condições de vida das comunidades, das sociedades, né, do seu município e do mundo, porque o efeito local, desmatamento, de queimadas, desperdício de água, tudo o efeito local vai ter um efeito global. Por isso que se pensou, as Organizações Unidas e o mundo pensou em trabalhar junto esses ODS. Então, quando você vai desenvolver sua ação extensionista, você tem que estar sabendo qual ODS que você está relacionando. Coloca um número e qual que é o ODS. Muita gente não colocou e não citou qual que é. Aí eu tenho que ir lá olhar e pedir para arrumar. Então, isso é importante. E, de preferência, faça uma relação com esse ODS, o que ele vai ajudar a resolver na sua questão da ação extensionista. Se dá uma justificada ali. Aí vocês ficam, olha, eles entenderam o que eles estão fazendo. Eles não estão fazendo uma ação por fazer e seguindo só aquilo ali mecanicamente. Eles vão falar que o ODS e tal é para ajudar naquela ação de tal que vocês estão fazendo no trabalho. Então, gente, o que o seu projeto vai atingir com isso? Relacionando justamente o que eu falei aqui. Relacionar, porque muita gente só colocou o ODS e o número, eu ainda considerei. Mas se você relaciona com o ODS e fala como que você vai atingir o seu ODS através dessa ação, o trabalho fica bem fundamentado, não tem questionamentos de melhorias. Então, pessoal, e está lá no modelo, está pedindo isso. Objetivos, gente, muitos eu tive até que ajudar a fazer os objetivos, porque eu mandava e voltava sem arrumar, né? Mas estamos aqui para acertar, porque o objetivo é aquilo, é o tiro certeiro. Com ele bem arrumado, é tipo assim, se eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou chegar lá nas metas e fazer?
preciso ter clareza do objetivo. Por isso que eu começo com o objetivo geral, com o verbo, né? Igual nós explicamos para vocês. O verbo tem que estar no infinitivo. Por exemplo, ó, promover a conscientização da comunidade escolar sobre o uso sustentável da água. Pronto. Então, eu já mostrei que é promover, usei só o verbo, não precisa escrever muito. Eu vou lá na minha ação. E aí, o que eu vou fazer para resolver? Eu não justifiquei a problemática, eu não trouxe o ODS, mas como que eu vou fazer para resolver isso? Porque com isso eu vou trazer os objetivos específicos. Veja bem, pessoal, simples assim. Dei um exemplo aqui, trazendo os trabalhos que foram feitos aí de forma geral, que não dá para me passar como eu falei, né, todos aqui. Então, trazendo um objetivo específico, o geral, que é eu vou para os específicos. Eu trago pelo menos 3 objetivos para me atender durante a ação extensionista, né? Então, continuo usando o verbo no infinitivo. Olha, eu vou detalhar como atingir o objetivo geral, usar esses verbos específicos, né? E alcançá-los, fazer coisas. Lembra do professor, a gente está lembrando do Sr. Kelber, né? Ele fala, olha, menos é mais. Realmente. Porque se eu colocar um objetivo que eu não vou atingir, não adianta eu colocar 3 objetivos. Na hora eu coloco que vou fazer muita coisa, na hora eu não faço nenhum dos 3, gente. Não fica bom. Então, é aqui que eu vou decidir como que eu vou trabalhar esses objetivos, né? Então, pessoal, é pensar também a questão do público-alvo, né? Definido aí os ADS, eu justificando o trabalho, com o título tudo arrumadinho, eu tenho que pensar quem que eu vou buscar agora. Igual muita gente, o Anderson acabou de falar, a gente vai numa escola, então, quer dizer, provavelmente alunos, professores, né? Então, se eu vou fazer uma mutirão, eu vou na praça, ou eu vou na beira de um rio, tal. Qual o local? Quem que é que vai se beneficiar com essa ação extensionista? Lembrando, muita gente quer usar um público abrangente, mas depois não consegue atender a ação, porque não vai ter... na hora que vocês for mandar as fotos, aí você fala, puxa, mas eles falaram que ia atender tanta coisa, mas só tem isso. Às vezes, faça o que dão conta, faça uma coisa bem feita, mas que você, pelo menos, atingiu, nem que seja um público reduzido, mas que você conseguiu atingir. Beleza, se eu tiver condições de atender um público maior, eu vou atender. Mas eu preciso delimitar qual que será esse aqui. É estudante? É professores? São jovens? Então, eu trago quem é. Porque eu não posso falar. Muita gente colocou assim, vamos atender a comunidade. Mas qual comunidade? Aí eu fico curiosa daqui. E a gente tem que detalhar tudo. Ah, tá, não, eu acho que não dá para mim fazer essa ação com os alunos, né, com os da escola. Eu acho que é melhor eu fazer com os professores, né, ou com a gestão. Não, mas eu acho que vai dar para fazer também com os alunos, né? Então, com todos os servidores daquela escola. Ou então eu acho, não, vai dar para juntar 2 escolas e fazer essa ação. Mas eu tenho que, se eu dizer que vou fazer 2 escolas, eu vou ter que fazer. Inclusive, citar o nome das escolas que eu vou trabalhar. Né? Então, onde acontecerá? Qual bairro? Qual comunidade? Por isso que eu falei, a limpeza das caixas d'água. Qual bairro que eu vou fazer? Vai ser lá na zona rural, na zona urbana? Se vão ser agricultores? Quem é que está aí? Se vai ser no centro comunitário que eu vou fazer uma palestra? Se vai ser um mutirão na praça? Se vai ser na beira do rio? Aonde? Qual rio que é? Então, eu vou dizendo, porque eu vou falando, é tipo assim, eu tá dando firmeza que realmente eu vou fazer essa ação. Eu defino o público. Muita gente fala, vou fazer uma ação, né, na comunidade, tal, não coloco o bairro, não coloco o público, eu fico mandando arrumar isso aí também. Porque disso vai depender as minhas metas estabelecidas, igual os objetivos, né? Então, igual eu falei, evite moradores em geral. Em geral, quem que são as pessoas que vai estar lá? Né? Isso aí ficou muito genérico, eu tenho que sintetizar. Com isso, eu vou ter mais facilidade de efetivamente, como que eu vou dizer para vocês? Elaborar a metodologia.
e mostrar como que eu vou fazer. Porque se eu não definir isso aí, eu tenho dificuldade. A metodologia, volto aqui com vocês, né? Além dos objetivos, que tiveram muitas dificuldades de elaborar e fazer quais são os objetivos específicos, também teve a questão da metodologia, né? Porque foi dado para vocês um modelo, né? Na aula 2, o professor colocou um modelo lá de um projeto, né? Que você, de uma oficina do sabão líquido, né? De fazer sabão, né? Ensinar essa oficina. E foi falando como que ia fazer para atender as etapas. São várias etapas. Muitos, mesmo que você não fez uma entrevista, aliás, não fez colheu um relato, um depoimento da comunidade, de uma autoridade que vai falar do assunto, você pode trazer dados, né, de pesquisa que tratam daquele município para falar como é que você vai fazer, qual as datas que você vai... É tipo, porque a metodologia, ela está relacionada com o seu cronograma, né? Então, primeira etapa, eu vou fazer um diagnóstico, fiz isso, e você já justificou lá na sua justificativa que você realmente fez isso. Então, você vai contar como vai fazer. Metodologia, gente, é uma palavra assim que pode até assustar. O que é metodologia? Metodologia? Mas é uma coisa tão simples, é você explicar como vai fazer. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Olha, professora Denilda, professora Luana, professora Anderson, professora Rayane, eu quero aprender a fazer um bolo de cenoura com chocolate, aquela calda de chocolate. Olha eu aqui, gente, nem estou comendo açúcar, já estou dando um exemplo aqui. Como é que o seu bolo ficou tão fofinho, ficou com uma calda, nossa, maravilhosa? Então, como que você fez isso? Você não vai colocando as etapas? Primeiro, eu peguei a farinha de trigo, eu peneirei essa farinha de trigo, depois eu coloquei... Aliás, eu acho que a farinha de trigo é até por último, né, gente? Doutor aqui no bolo. Você vê, cada mais, tudo bem, pode colocar ela primeiro, mas tem gente que gosta de colocar depois, coloca açúcar, coloca óleo, margarina, ovos, e os fazedeiros aí que entendem bem de bolo falam, não, eu não faço assim. Mas aqui já vem um esquema de o que você deveria colocar, né? Você vai falar que fez isso, e depois até chegar, eu coloquei óleo, coloquei a farinha, coloquei o Pó Royal, que se fala, mas a Pó Royal é a marca, né, gente? Eu estou dando a marca, pode ser qualquer marca aqui, porque eu lembrei só isso agora. Então, é o que faz a massa crescer. E depois eu vou colocar na assadeira, depois eu vou chamar o pessoal para comer esse bolo, depois eu vou avaliar os resultados. Você já está contando todas as etapas. Então, a metodologia é o como fazer. Então, fiz o diagnóstico, levantamento de necessidades do local. Aí eu falo, não, agora eu vou correr atrás das parcerias, né? O que eu fiz depois? As parcerias. Fui em reunião com o secretário do órgão de meio ambiente, ou então coordenador, falei qual a parceria que eu usei para ter. Isto é, se meu projeto, eu estabeleci parceria com alguém que é interessante, né? E principalmente quando eu chego na execução da ação. Parece que o pessoal muitos travaram aí, não quiseram dizer como que iam fazer isso, não. É tipo, eu estou lá com a massa do bolo e falar, e agora, como que assa e coloca na forma, assa, e qual o grau que deve ser o forno para ficar o bolo crescer, e depois eu poder servir para as pessoas e comemorar que o bolo ficou bom, né? Então, ninguém quer contar os detalhes aqui. Mas como você executou a ação? No momento que você foi lá fazer, por exemplo, alguém vai fazer uma conscientização para a comunidade, que material que você usou, que mídia você usou, o palestrante, o que ele fez durante a palestra. Então, você vai colocando isso aí, gente. Além disso, definindo as estratégias, o cronograma, porque no cronograma, de acordo com as ações que eu tenho aqui, eu vou lá no cronograma e detalho o que eu vou fazer e as datas. Por exemplo, diagnóstico, que data que eu vou fazer? A reunião, tem gente que colocou a reunião da equipe para decidir tema, título. Poderia, né? Estou contando. E planejamento das estratégias, cronograma. Como é que seria a divulgação da ação, a comunicação também com o público-alvo? Então, tudo isso vocês vão colocando em detalhes, né? De como vai fazendo isso aí. Porque muitas vezes só colocou o início e não fechou essa parte aí, deixou a desejar. E pode falar que se avaliação depois, que como é que a comunidade se gostou, o pessoal comentou desse momento.
Vocês podem colocar em detalhes, fazer um fechamento assim, tematizado do que vocês aprenderam com essas relações aqui durante a elaboração da ação intervencionista. Para facilitar, quando eu vi que a pessoa não colocou muita coisa nem nada, eu já direcionava ele lá para os slides da aula 2, né? Porque estava bem detalhado como fazer. Na verdade, é uma coisa muito simples, vocês podem falar com as palavras de vocês, e eu digo para vocês, ninguém melhor de quem está executando o projeto, essa ação de intervenção, né, que nós estamos fazendo, né, que é de extensão, para dizer como fazer, e vai poder defender que realmente fez assim. Isso, até eu que estou do lado de cá, vou aprendendo com vocês. Eu só sei olhar aqui e falar, nossa, que interessante, eles vão fazer durante essa etapa da realização da tarefa, eles vão fazer isso diferente. Cada grupo pode ter a sua peculiaridade diferenciada de acordo com as ações. Mas o básico tem que ter. Por isso que eu devolvo e vou pedindo para, tipo assim, perguntando mais para vocês. É bem simples fazer a metodologia, tá? Que eu estou reforçando aqui, porque eu vi assim que teve dúvidas demais nessa parte de metodologia, né? Eu sei que a escrita, pessoal, muitos gostam de estar detalhando muito, mas se eu for conversar com os grupos aqui, muitos vão me contar como é que eles estão fazendo, todinho. Só faltava pegar a caneta e digitar e colocar no papel, para mim, né? Então, na metodologia também tem um detalhe que eu sempre falo para os meus alunos e sempre digo, né? Quando você diz como você fez algo, você ganha grande credibilidade. Isso vai ajudar outras pessoas que gostaram da sua ação, caso queiram fazer novamente, olha, eu vou olhar como que ele fez para chegar a esse resultado maravilhoso. Certo? É igual o início que eu deixei a dúvida. Olha, gente, como que a professora Luana faz um bolo de chocolate tão fofinho com a calda tão maravilhosa? Vamos pegar a receitinha com ela? Não é assim, gente? Todo mundo sai distribuindo essa receita, porque todo mundo quer um resultado igual àquele. Ou, por que não, um resultado melhor? Porque as receitas podem ser aprimoradas. Então, a metodologia também ela pode ser aprimorada de acordo com o aprendizado de cada um, trazer novas realidades. Por isso que o jeito do outro escrever e trazer novas formas de trabalho aqui é que vai dar o diferencial nessa ação. Bom, pessoal, vamos lá. Estamos aqui colocando mais coisas para vocês. Bom, os resultados, né, já partindo para essa parte final, o que seriam os resultados esperados, né, gente? Eu já fico pensando aqui, os verbos também, né, tem que ser no infinitivo, você vai relacionar diretamente aqueles objetivos que você propôs a fazer. Se você propôs a conscientizar as pessoas sobre o uso correto, o descarte do lixo, por exemplo, ou então para não poluir os rios, né, que muitos trabalharam com isso, questão de queimadas. Aí você vai dizer se você conseguiu sensibilizar, que essa ação conseguiu sensibilizar aquela comunidade tal, né? Então, reduzir as práticas de desperdício de água, você pode colocar até indicadores aqui de 30%, que às vezes não vai dar tempo de vocês colocar uma porcentagem, porque não vai dar tempo de vocês verem, naquela ação, vocês vão ver, né, que as pessoas estão se conscientizando, e quando vocês começaram a fazer essa conscientização, o pessoal já pensou, olha, eu não vou reduzir, eu vou desperdiçar, não vai desperdiçar água agora, né? Então, a pessoa já começou, você vê, durante o tempo, já tem resultados de qual a porcentagem dessa redução. Agora, as referências, gente. Aqui, voltando aos resultados, é atingir, né, os ODS, né? Atingir a concretização, de participar dessa concretização da realização dos ODS que vocês se propõem. Também é um resultado. Com essa ação de extensão, nós estamos lá, ó, efeito local no efeito global. Estamos ajudando o mundo a conseguir atingir as metas propostas na Agenda 2030, que se trata
dos ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, quer dizer, vocês podem colocar isso também, porque o nosso foco, inclusive, está nisso, né? O projeto de extensão agora é trabalhar as questões ambientais, né? A Luana, quando começou a aula, Denilda, e aí, como é que é? Choveu aí na sua casa? Todo mundo aqui em Palmas, acho que em qualquer lugar do Tocantins, do Brasil aí, né? Onde não está chovendo, está um calor insuportável às vezes, né? Diz que mas 40 graus amanhã, né, professor Luana? Imagina, né? Então, quer dizer, esses ODS, essas questões socioambientais que vocês estão trabalhando, é uma discussão mundial da Agenda 2030. Então, quer dizer, o resultado é realmente ajudar a atingir os objetivos do ODS tal, contribuir, né? Porque atingir, nós já estamos muito atrasados, né, gente? A Agenda 2030 aí, falta 5 anos para terminar os objetivos, que foram vários objetivos, desde a erradicação da pobreza, questões ambientais, sociais, questão de desenvolvimento, de indústria. Quando você vê aqueles 17 objetivos lá, você vê o tanto de coisa que o mundo está fazendo para atingir tudo isso. Mas a gente está em efeito formiguinha ainda, para justamente que o mundo seja um mundo melhor de se viver, tanto nas relações sociais, econômicas, ambientais. Para a gente hoje não estar aqui falando, meu Deus, precisa. Que calor é esse que está tendo aqui? Nós moramos em Palmas. Eu moro em Palmas há 20. Acho que vai fazer 28 anos, gente. Estou quase chegando a 30 anos por aqui, nem cheguei no Tocantins. Eu nunca vi um calor desse. Sério? Estou preocupada com o próximo. Hã? A cada dia pior, né? Então, a gente está se sentindo assim, preocupado. Nós, você lembra, professora Luana, que moramos aqui em Palmas, eu falei, gente, eu estou quase 60 anos, eu nunca vi isso aqui, não. Então, esse projeto nosso aqui, essas ações que nós estamos fazendo, são efeito formiguinha, mas efeito local, com efeitos grandiosos, para cumprir uma agenda que tem 5 anos para terminar. E aí, nós estamos aí sofrendo grandes desgastes, né, que estão nos fazendo sofrimento das populações, que começam das questões sociais, as questões do meio ambiente interferem muito, por isso que está esse projeto de extensão aí. As comunidades precisam ajudar, né? Eu já não saio de nenhum local se eu não desligar a luz. Se eu vou lavar a louça, já começa. Eu já quanto tempo a torneira, né, tem que ficar com ela ligada ou não. Então, quer dizer, já tem que pensar em tudo. Como que vocês vão pensar nesse movimento de acordo com aqueles objetivos que estão estabelecendo lá e com a ação que se propôs? Já concluindo aqui, partindo para as referências, pessoal, o que eu percebi nas referências? Se nosso trabalho, nós estamos trabalhando, vocês estão no segundo período aí, vocês estão na vida acadêmica. Nós vamos fazer um pôster, um banner, banner, tanto faz, né? Uma produção intelectual, acadêmica. Então, tem normas da BNT para fazer isso. Tem gente que mandou só o link para mim, da onde ele pesquisou na internet. Pois mais nada. Ele não coloca o nome da matéria onde ele procura. Não estou falando que não possa pesquisar na internet. Mas coloca o nome da matéria, a data que acessou. Aí, para não ficar falando, como se diz, não ficar repetindo muito, eu já vou, olha, citar dessa forma, já faço. Porque eu acho que quando vocês venham escrevendo, vocês já vão aprendendo também. Então, é muito sério isso. O trabalho científico, né? Essa produção, principalmente quando chegar na parte do banner, por favor, essas referências da BNT tem que estar legal. Não vai pôr só o link lá, não. Se você pegou um autor, né? Você vai colocar o nome desse autor, vai colocar o nome da obra do livro que você fez a leitura, o ano, a editora, tudo conforme as normas. Por quê? Senão você vai mandar para mim evitar esses links soltos, né? Aí você pegou... Olha, gente, o próprio o ODS, que muita gente não colocou nem o ODS. Como é que nós estamos falando dos ODS? Onde eu pesquisei sobre isso? Isso não saiu da minha só cabeça aqui, né, gente? Eu não vou escrevendo, né? Senão, eu tenho que dizer que pelo menos o ODS é onde eu fiz a pesquisa disso, o link, a obra da ONU que está lá, né, o site que está falando sobre isso, referenciar lá o ODS. Muitos não fizeram isso. Então, citar esses autores acadêmicos relevantes que vocês fizeram leitura. E coloca lá, porque quando você colocar lá no finalzinho as suas referências, tudo conforme a BNT,
Você vai o quê? Dar credibilidade no trabalho. Não pode ter erros ortográficos no trabalho. Muitas coisas aqui eu arrumei para você estar revendo as questões de ortografia, fazer uma leitura, pedir um colega para ler, fazer uma correção. Isso é fundamental, porque qualquer erro de grave aí, de ortografia, de concordância, dá uma... O trabalho pode estar lindo, o assunto pode estar lindo, mas já dá uma descredibilidade, igual as normas da BNT. Então, isso aqui, gente, não é invenção da professora Denilda, da professora Luana, do professor Kel. Faz parte de todo um trabalho científico. Então, acadêmico, que nós estamos trabalhando, e ver todo nessa receita do bolo, que lógico que a gente não está engessando nada aqui. Porque cada vez que eu faço leitura do trabalho de vocês, eu estou aprendendo sobre aquele município. Eu estou vendo o empenho de vocês, a força de vocês, de estar lá buscando esses dados, se interagindo com a comunidade, trocando saber, vendo melhor formas da Unitim chegar à comunidade. É esse o objetivo. A sala de aula EAD, que muitas vezes a gente interage nos fóruns, tem um exercício, mas que vocês aprendam na prática, e isso é ser gestor público também, ser servidor público também, porque todos nós servimos, né, mesmo que eu não esteja no serviço público. Eu entender a comunidade que eu vivo, o meu entorno ali, as questões que nos atingem. Isso é conhecimento como cidadão, mas conhecimento como gestores públicos, que a Unistim quer formar de qualidade. Não adianta eu ficar só aqui fazendo atividade, respondendo exercícios, se eu não souber relacionar, trocar saberes com essa comunidade e produzir conhecimento através da universidade para melhorar as condições de vida da sociedade aonde eu estou inserido em Paraná, onde eu estou inserido em Minas Norte, em qualquer lugar do mundo aonde eu estiver. Esse trabalho é grandioso, ele está discutindo questões não só de meio ambiente, nós estamos discutindo questões das águas, ele está discutindo questões da pobreza, questões de desenvolvimento, questões de crescimento de indústria, de emprego, tudo que vai gerar desenvolvimento para as nações, e não é só o Brasil. Que nós estamos aqui na América Latina com todas as nossas desigualdades, mas se nós tivermos essa formação que a Unitim está dando, de eu ter esse olhar sobre isso, eu vou ser um ser melhor, eu vou ser um gestor público melhor, eu vou ser um administrador público melhor. Mesmo se eu não for trabalhar numa instituição pública, eu vou trabalhar numa empresa privada e eu vou poder lembrar, olha, eu desenvolvi aquele projeto, eu interagi com a comunidade, eu vi as dificuldades, e nós atuamos de um olhar diferente e com conhecimento, com busca de conhecimento. Às vezes só o discurso, muitas vezes um discurso político, de fazer somação. Não, mas trazer a academia, aquilo que vocês estão aprendendo aqui, para melhorar a vida das pessoas. Não sem muitas delongas, né, gente? Então, vamos trabalhar com um projeto de extensão de qualidade, organizado, alinhados ao ODS, porque é o foco principal, fundamentado nesse local que vocês conhecem melhor do que eu, né, gente? Vocês estão vivendo aí. E está com esses objetivos que eu tanto expliquei, coerentes, sem objetivo, a gente não sabe para onde vai. E com metodologia, que nada mais é que fazer o nosso bolo de cenoura maravilhoso, mas em termos de conhecimento, para trazer uma linguagem bem simples para vocês. Então, foi nesse sentido que eu vi os trabalhos e vi as dificuldades de vocês, né? E vou voltar já com vocês, porque eu já falei aqui um pouquinho, né? Então, agora é o momento de eu retomar aqui, para vocês terem um momento de poder falar, mas antes, porém, eu vou dar para lá para a professora Luana, que ela vai esclarecer algumas coisas e vocês fecham com as perguntas. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Falem aí se vocês estão de acordo, né, Denilda? Vocês estão aí, gente? Pelo menos. Gente, vocês estão aí, gente? Tudo bem, tudo bem. O André já falou aí. Tranquilo, professora. Ok. Que bom que vocês estão participando com a gente, né? Que bom que a Denilda fez, né, essa explanação aí para a gente, dessas atividades, que é muito importante esse projeto, né? E a execução é importante todas as etapas, né, Denilda? Desde a escrita, né, até a execução de cada etapa desse projeto, e a gente está aqui para auxiliar vocês. E aí eu gostaria de passar só algumas orientações, alguns grupos já até aplicaram a ação no município, né, pessoal?
Tem alguém que já aplicou a ação aqui? Tem algum grupo que já aplicou a ação? Acho que eles estão meio acanhados, né, Denil? Estão com vergonha. Ô, gente, vamos que vamos. Olha, gente, e tem mais. Agora vocês estão num momento fundamental, que é na aplicação das ações. Esse momento é tudo importante, porque alguém até perguntou para mim, interrompendo a professora Luana, olha, nós queremos, não deu certo para a gente encontrar a pessoa que vai dar a palestra, eu posso fazer panfletagem? Aí eu pensei, meu Deus, não que eu seja contra as panfletagens, mas é um material para divulgar, mas não usar em excesso, porque nós estamos no ODS, olha a questão ambiental. Então, eu queria entender melhor, dependendo, você faz um mutirão, pelo menos uma roda de conversa ali, para conscientizar o pessoal, e não focar lá no título que é só panfletagem. Entendeu? Vamos pensar outra forma, né? Se não deu, talvez, para chamar o palestrante, alguém da. Pode ser, gente. Da área, né, Denildo? Alguém da área específica, né? Alguém que conhece aquele assunto, pode ser alguém da comunidade, uma pessoa assim, que talvez eu não tenha conhecimento acadêmico, mas ele pode trocar saberes com vocês, ele entende mais sobre aquele assunto, chama alguém para falar sobre isso também. É interessante, chama uma pessoa que conhece daquele assunto, que cuida daquela condição do rio ali, o que eles acham, para ele trocar uma roda de conversa, aquele conhecimento que ele tem daquela área também. Talvez você não consiga um palestrante que é renomado, que tenha conhecimento, um órgão público, mas traga alguém da comunidade para fazer uma roda de conversa ali, para não ficar só na panfletagem. É uma ideia que eu estou dando aqui. Mas já é uma conscientização e tudo, mas é por causa justamente... Eu entendo essa realidade aí, que talvez é o mais fácil esse, mas a gente tem que ficar atento ao DS. Certo, pessoal? Luana? Certo, pessoal. Então, dando continuidade. E, assim, interessante vocês já, ao iniciar a ação, né, no local onde vocês vão desenvolver, chegar mais cedo, né, organizar o material, organizar o local onde vocês vão desenvolver a ação, né, para verificar se está tudo de acordo, né, para vocês receberem o pessoal, tanto os palestrantes quanto os participantes da ação de vocês, né? Verifique com os participantes, né, como que eles estão, se eles estão bem acomodados, né? Essa parte dessa interação e até dessa acolhida é muito importante, né, Denilda? Para que haja uma ação de qualidade, para que essa ação seja eficaz que vocês estão realizando, né? E assim, também após a aplicação, né, a gente até encaminhou para os tutores presenciais, a Rayane está aqui, o Anderson teve que sair, os instrumentos, né, que após a aplicação vocês vão ter, né, que aplicar lá com o pessoal, né, que é a pegar a assinatura na ficha de frequência e aplicar um questionário, né, que foi enviado também para vocês aplicarem após a ação realizada. Isso é muito importante, né, para a gente ter esse feedback depois, né, dessa ação realizada, até também que a gente vai encaminhar para a coordenação, né? E para avaliação também de vocês, eles estão solicitando esses instrumentos. Então, é super importante que vocês apliquem ele no dia da ação. E aí a gente gostaria de ouvir vocês, né? A gente falou um pouco, né, desse trabalho, dessa ação que vocês vão desenvolver, dos trabalhos realizados. E aí a gente gostaria de ouvir vocês, né? Se alguém aqui já aplicou a ação, como que foi, qual foi a experiência, se foi positiva ou não, né, Denilda? O que aprendeu, o que contribuiu. E quem ainda vai aplicar a ação, a gente deseja, né, que tudo ocorra bem, né, que todos os objetivos propostos vocês consigam realizar. E aí a gente gostaria mesmo de ouvir vocês, que esse momento aqui é importante, né, para a gente ter essa troca de experiência e até mesmo para vocês tirarem as dúvidas. Vocês estão por aí? Eu sei que vocês estão, né, Denilda? Estamos com 21 aqui, né, gente? Quem quer perguntar alguma coisa, não se acane, gente, é o momento, porque talvez a gente dê alguma ideia. É igual a pessoa Luana falou, gente, a gente fazendo algo simples, mas assim, organizadinho, né, envolvendo as pessoas. Igual, olha, gente, igual a aula hoje, o professor Kelber não está aqui,
né, Luana? Nós estamos aqui. Hoje o professor Kelvin não pôde participar. Talvez falta alguém lá, falou, tô palestrante, falou, Denilda, você está na tutoria, vamos aqui. Eu falei, nossa, como que eu vou? Ah, tá, eu confio os trabalhos, tem condições sim, então vou pensar aqui, eu vou olhar, eu até mudei a metodologia, tá vendo aí, ó, o bolo pode ser diferenciado. Eu falei, não, como eu quero vi-los, então eu vou fazer um slide aqui com os tópicos principais e vou, né, não falei o trabalho de cada um, já mudei o jeito de trabalhar, mas com certeza quem está aqui está entendendo, né? Mas agora eu vou saber, porque vocês vão perguntar mais, se ficou dúvida, estou na apresentação mesmo. Não tenham vergonha, gente. Eu acho que a gente planeja uma coisa. A gente tem um plano A, tem o B, mas se precisar correr para o C, a gente corre. A gente corre, né? Então, nós estamos aqui, ó, a aula vai correndo o tempo na aula dada, a gente arrumou com carinho, mas eu tive que levantar mais cedo para arrumar os slides, já falei, ó, professor Luana, se acalma aí que eu já fiz os slides. Já falou, olha, excelente, ótimo, porque ela também, senão ia sobrar para ela correr atrás. Então, já tranquilizei ela. Então, é isso, é trabalhar em equipe. O professor Kelvin, eu conversei com ele, ele está viajando, não pôde estar aqui hoje. Gente, nunca... Professora, então tá igual o nosso grupo, a gente ficou bem... Estamos ansiosos, né? Nossa apresentação vai ser na segunda-feira, lá no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Criança e Adolescente, que é no CRAS, né, de Miranorte. E hoje a gente estava bastante assim, ansiosos com os detalhes, frequência, cronograma, e aí ficava falando no grupo, e aí um falava, não, já está pronto, bota aí, aí não está bom, tem que acrescentar isso, tem que tirar aquilo. E assim, todo mundo envolvido, né? Cada um preocupar no dia da apresentação com isso, vamos tentar chegar mais cedo. Então, assim, muito ansiosos e preocupados com os detalhes. Que bom, Gilmara, que vocês estão aí preocupados, né? Mas cada ação é assim, né, Denildo? Acho que cada etapa, né, de tudo que a gente vai fazer, às vezes a gente fala assim, não, os professores não ficam ansiosos, às vezes a gente... Fica, né? A gente está aqui ansiosa também. Cada aula que a gente trabalha, cada ação, é um fiozinho na barriga, gente, é isso aí. Mas no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente se organizar. Um ajudando ao outro. Pode ser que uma coisa não vai ser no plano A, mas o B eu tenho que correr, eu já tenho que ir pensando. Porque a gente está ali para representar a comunidade. Aliás, a Unitins da comunidade. O nome da Unitins, o nome de vocês como acadêmicos. Igual eu aqui, olha, eu sou tutora, mas eu também sou professora, a Luana também. A gente quer essa aula perfeita. Então, a gente, olha, já se organiza uma coisa diferente, já pensa no jeito de falar diferente, e vocês vão conseguir, gente, é isso aí. Verdade. Mais alguém, gente? Dúvidas? Dificuldades, elogios? Se não estiver dando certo aqui, estamos aqui para desabafar também, para ajudar a fazer melhor. Estamos juntos nessa, gente. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Bom, meu nome é Ricardo, né? Bom, meu grupo já promoveu a ação hoje lá na PAI, foi uma experiência assim, maravilhosa, muito enriquecedora, né? A maioria dos integrantes do grupo ficaram nervosos, né? Mas no final deu tudo certo. Né? Abordamos o tema de queimadas e o quanto ela afeta o nosso município, né? Então articulamos muito bem através de slides e também na produção de um panfleto, e foi muito proveitoso, né? Todos gostaram bastante, tivemos uma boa avaliação. Muito bem, Ricardo. Muito bom ouvir esse feedback aí de vocês, né? E é um tema muito importante, né, Denilda, que a gente sofre com isso muito aqui no Tocantins, né? A gente tem essa dificuldade das pessoas entenderem, né, que é um assunto muito importante que a gente tem que preservar, né? Mais alguém? E as atividades, gente? Quem já desenvolveu, tá tudo bem. Quem ainda não desenvolveu, vai conseguir cumprir as datas do cronograma? Como é que estão? Acho que a Rayane está aqui, né? Rayane? A Rayane está aqui. Rayane, como é que está a sua equipe aí? Eu acho que o Anderson teve que sair para acompanhar o pessoal dele em uma atividade. As equipes, uma equipe não aí. A Rayane, como é que está aí, Rayane?
Até já falei da questão da panfletagem numa equipe de Paraná, né? Eles podem colocar, mas tenta fazer uma atividade lá mais diferenciada, para não focar só nessa, mas uma roda de conversa, chamar alguém que tem um saber, mesmo que não é do mundo acadêmico, para fazer uma roda de conversa ali, para esclarecer, uma dinâmica diferente, né? Ela respondeu que está sem microfone. Está sem microfone? Então, com o grupo de Paraná, eu já dei umas ideias aqui também. Se quiserem conversar comigo também, a Rayane tiver mais alguma coisa, pode colocar, né? A gente está aí durante esse trabalho de vocês, orientando os tutores presenciais aqui no nosso grupo, que a gente tem da equipe aqui também. Muitos falam comigo, né? E vocês podem estar falando. A Rayane está aí para falar. Entrei pelo celular aqui. Ah, que bom. Então, nós estamos a todo vapor. Acredito que 2 equipes já realizaram. Nós temos 5 ainda para realizar. A maioria vai ficar para a semana que vem. E como eu ressaltei, Denilda, nós temos uma equipe que está com dificuldade enorme em palestrante. Na verdade, eles tinham confirmado com uma pessoa e essa pessoa desmarcou. Ela não mora aqui em Paraná. E aí eles estão repensando, mas a gente vai conversar e vamos repensar nessa ação de não ser apenas uma panfletagem, né? Pode ser uma dinâmica, uma roda de conversa, trazer alguém detentor daquele conhecimento, mesmo não é da diversidade, um palestrante renomado, mas trazer alguém que tenha conhecimento, para trazer algumas práticas de teoria, né? Nossas ações aqui, maravilhosas. Eu estou, assim, apaixonada. Uma foi, eu acho que tem até o pessoal aqui, poderia bem falar, né? Jerusiene, eles fizeram uma conscientização em um evento que nós temos no rio, em um dos rios, né? Nós temos 2 rios aqui em Paraná. Sim. E muito bacana, envolveu a comunidade, fez ali um momento de conscientização mesmo, né? E recolheram lixo também, distribuíram sacos de lixo, foi muito bacana. Tiveram parceria com o vereador, tiveram parceria ali com a comunidade em si. A outra equipe teve parceria também com a Secretaria de Zeladoria e com o CRAS do município, e eles colocaram pontos de coleta de garrafas PETs no município. São 5 pontos, e ao final desse projeto eles vão nos dar o resultado de quantos litros, inclusive esses litros vão ser recicláveis. Nós temos aqui um ponto, não sabia, descobrimos pelos alunos que nós temos um ponto de coleta, onde as pessoas, na verdade a pessoa pode trocar por dinheiro, né? E aí eles estão fazendo esse ponto de coleta para poder, no final, a gente ver quanto vai conseguir recolher de material reciclável aqui no município. Já fizeram várias ações e está sendo bem bacana. Os outros eu também já estou ansiosa para ver como é que vai ser. Esses 2 já me deixaram bem animadas. Olha que coisa boa, Rayane. Realmente. Parabéns aí à equipe de Paraná e a Rayane que está aí acompanhando, né? E vai dar tudo certo, gente. É isso aí, correr atrás. Mesmo igual a Rayane mandou mensagem hoje, olha, vai dar errado isso. Eu falei, olha, fala para o pessoal estar lá, que a gente vai estar dando algumas ideias, né? Então, volto de novo, professor Kel, menos é mais. A gente tem um plano A, não deu certo, vamos para o B. Se no último caso vai para o C, gente, mas ficar sem fazer, a gente não. Mas a gente tem que se organizar direitinho, pensar em novas soluções possíveis, né? Que vai dar certo da gente fazer um bom trabalho. Verdade, Denilda. Mais alguém? Outra coisa, gente, ela falou da frequência, atender as listagens, os documentos que precisa para provar que foi feita a ação extensionista. Registrem com fotografia, gente, isso é muito importante. O marketing é a alma do negócio, como que eu vou falar que é o marketing ação? Mas é o marketing social, é vocês guardar na memória essa ação que vocês estão fazendo, vocês estão animados, vão aprender muito. Então, você vai ter fotos, coloca, depois no banner vocês vão colocar essas fotos, né? Então, assim, a gente faz coisas maravilhosas, mas a gente não divulga, a gente não consegue estar mostrando isso. Então, vamos divulgar. Vocês vão ter um seminário para divulgar o trabalho. Então, mandem as fotos. Nós estamos, Rayane, curiosíssimos, manda no grupo aí. Cada grupo que for fazendo, você já manda no nosso grupo aí, aqui que vocês estão fazendo, porque cada
imagem que a gente vê aqui, a gente já se sente feliz, né? A gente já vê o resultado das nossas orientações sendo colocada em práticas. Então, é isso aí que eu tenho a dizer. Acho que era isso, né, Denildo? Pessoal. Podemos encerrar, né? Olha, 1 hora quase, 19h55, ó, bem dizer o tempo que a gente se propôs a fazer. Deu tudo, está vendo, gente? Que no final dá tudo certo.